Olá, pessoal! Como múltiplas fontes de renda pode te ajudar, de repente, a sair da carteira assinada e se dedicar ao seu negócio, ao seu empreendedorismo? Eu sou o Marco Oliveira. Eu sou Anderson Eusébio e seja bem-vindo a mais um episódio do hashtag Soma de Tudo. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, Anderson? Boa noite, Anderson. Boa noite, Marcos. Top demais estar aqui com vocês essa noite. Grande satisfação. Pô, a satisfação é nossa, cara, imensa. É verdade. Né? Ter você aqui na mesa aqui para falar de um tema que, com certeza, é uma dor para muitas pessoas que desejam abrir o seu negócio, desejam fazer algo diferente na sua vida e acabam aprisionados por um medo, né? Por ter um emprego formal, por ter uma renda fixa, né? Certa no fim do mês, né? Certa entre aspas, que é incerta, né? Certa e incerta, né? Mas que acaba submetendo essas pessoas a continuar nesse ciclo de corrida dos ratos, né? Não consegue se libertar disso. Calma aí, mas antes disso, você veio de óculos porque o convidado veio de óculos? Boa, né? Obrigado, velho. Cara, isso aqui foi um presente. Presente do meu amigo Paulo Soares, Ótica Excelência. Que é um óculos de qualidade. Procura o Paulinho lá. O cara não esquece nem o aniversário da minha mãe, cara. É um atendimento personalizado, fantástico. Mas aí fala Wagner Lanes. Se apresenta um pouco o pessoal de casa para saber quem é você. Marcos, o meu nome é Wagner Lanes, casado há 23 anos, pai de 2 filhas, avô de um neto de 4 anos, pastor, empreendedor. Sempre tive essa pegada de empreendedorismo, cara, tá no sangue. Por mais que a nossa cultura muitas vezes não nos permite a isso, ou nos faz ficar preso em uma cadeia, mas eu sempre tive essa pegada de empreendedorismo. Legal. E fora múltiplas funções que eu tenho. Então, fala um pouco das suas competências, né? Vamos dizer assim. Não precisa nem explicar, mas quais são essas múltiplas funções? Marcos, Anderson, eu sempre tive uma grande dificuldade em questão de me dedicar a uma coisa. Tipo uma faculdade, meu sonho era ser médico. Eu nunca fui assim, nunca consegui me direcionar a uma coisa só. Desde a infância eu sempre busquei fazer mais coisas, aprender mais coisas. Não sei se é benéfico ou não, mas a minha vida toda foi assim. Então hoje eu sou sommelier, hoje eu sou corretor imobiliário, sou perito judicial imobiliário também. Hoje eu sou empresário. Na área social também sou capelão e, entre outras coisas, a gente faz bastante... Até a piada do prego. É verdade. Então, mas isso começou aonde? Marcos, isso começou com 10 anos de idade. Começou com 10 anos de idade. Meu primeiro negócio foi vender picolé. Legal. Peguei o dinheiro emprestado, comprei a caixa de picolé, comprei picolé e segui a vida. Vi que dava certo. Uhum. Vi que o negócio caminhava, só que pela idade de 10 anos não pude seguir muito à frente, até mesmo porque os pais não preocupados em fazer. Mas foi a partir daí. A partir daí comecei... Trabalhei já, aliás, tem bastante tempo de carteira assinada, mas sempre detestando trabalhar de carteira assinada. Nunca me conformei em ter CLT. Mas na parte do picolé foi necessidade ou você mesmo pegou um... Não foi necessidade. Foi querer gerar uma renda. Foi Sério? querer gerar uma Com 10 renda. anos? Com 10 anos. Querer gerar uma renda, querer ter o próprio dinheiro, querer empreender alguma coisa. Pra gastar tudo no flipper. Eu gastava tudo em flipper. Uma vez eu chupei a caixa toda de picolé, fiquei tudo dormente. Mas ainda bem que era meu negócio, eu não precisava prestar conta a ninguém. Eu chupei o picolé todo, depois peguei o dinheiro, comprei de novo e segui a vida. Mas, cara, faz parte, é um processo libertador, tá, Marcos? Anderson é uma coisa que eu não consigo expressar em palavras. Rapaz, muitas pessoas sonham, né, Wagner, em poder ter seu negócio, em poder realizar o sonho de empreender, né? Cara, colocar uma competência que ela ama, fazer o que gosta, né? Acho que essa é a palavra central, né? A frase central é fazer o que gosta. E existem pessoas que passam uma vida e não conseguem isso. Né? Passa uma vida infeliz, né? Infeliz e não consegue isso, né? Porque, querendo ou não,
Eu estava conversando com a minha esposa isso hoje, né? A carteira de trabalho, nem a carteira de trabalho, o emprego formal, ele está relacionado à insatisfação e não satisfação. Ele está relacionado à insatisfação. Então, o cara que passa uma vida inteira de emprego formal, ele passa uma vida insatisfeito. Essa pegada é bem interessante, Anderson. A pessoa passa a vida toda insatisfeito, mas não toma atitude nenhuma de nada. Verdade. A pessoa não tem força ou não consegue ter uma iniciativa a se libertar disso. A pessoa vive a vida toda triste, conformada com a situação, não consegue realizar sonhos. Quantas pessoas eu conheço que é formal, tem a carteira assinada, tem alguns benefícios, mas o salário só dá para ele sobreviver. Ele não consegue projetar uma viagem, ele não consegue projetar umas férias, o dinheiro de férias é para pagar dívida. A pessoa vive a vida assim e não consegue sair disso, não consegue se libertar. Eu costumo dizer que a CLT é uma escravidão legalizada. Sim. Falaram que a princesa Isabel aboliu a escravidão, mas a gente continua até hoje escravo da CLT. É verdade. A gente vê muito, assim, nada contra a carteira assinada, até porque a gente respeita, só que para quem quer empreender, para quem tem um sonho de viver do próprio negócio, a gente está trazendo luz, cases de sucesso, pessoas que passaram por isso, que é o seu caso, o caso do convidado passado, e para estar dividindo qual foi o processo. Porque vocês passaram por esse processo de carteira assinada, mas uma vez que aquilo já queimava no seu coração, o que te facilitou, o que te ajudou a estar largando e se dedicando ao que você gostava? Porque foi o que vocês falaram, a gente passa muito tempo infeliz, aturando chefes ruins, ambiente de trabalho ruins, horário, esperando da sexta-feira, isso para quem não trabalha sábado e domingo. Entendeu? Então a gente sabe como é importante, você falou, passa pela conscientização, na verdade. A pessoa às vezes não tem a noção, não tem a ciência que ela pode sim. E o tema múltiplas rendas pode dar essa liberdade que ela tanto almeja e não ficar com medo de faltar para a conta de luz, para faltar para o mercado. Qual tipo de capacitação, qual tipo de planejamento ela pode estar fazendo a médio e longo prazo para estar realizando seu sonho? Eu costumo linkar muito questão de ser empreendedor com a vida, com a religião, ou com a vida espiritual, com Cristo. O empreendedorismo é a mesma coisa. Você serve a Jesus, mas você não vê. Você não enxerga, você sente. Ser empreendedor é a mesma coisa. Você vai empreender, mas você não sabe se vai dar certo. Mas você tem fé que vai acontecer e você vai parte e vai. Eu comecei, claro, com picolé. Aí depois eu tive um material construção, não deu certo. Toquei, entrei para a Ambev. Aí depois saí de novo, corretor de imóveis. Fiquei 2 anos como corretor de imóveis, como perito avaliador. Fiz curso de direito imobiliário também. Eu fui fazendo. Aí fiquei 2 anos e meio, aí teve o boom imobiliário e despencou, parou tudo, quebrou tudo, não vendia mais nada. Falei, vamos recomeçar de novo. Aí fui, tive a oportunidade, voltei novamente para o mercado de trabalho, mas sempre insatisfeito com o emprego formal, sempre revoltadíssimo demais. Marcos acompanhou um pouco disso comigo. 2 vezes. Sempre insatisfeito, aí voltei novamente, tive bastante oportunidade, graças a Deus nunca tive dificuldade em retomar no emprego formal, mas entrei, mas sempre satisfeito. Aí agora, por último, a van, de repente um sonho que estava no meu coração, achei mais 2 pessoas que alavancamos junto e eu falei, não, vou de novo. Sabe o que acontece, Anderson e Marcos? As pessoas desistem muito fácil das coisas. É verdade. A primeira vez não deu certo, nunca mais quero empreender, eu vou trabalhar pro resto da minha vida, vou me aposentar com aquele salário mínimo que não vai dar nem para comprar o meu remédio. Se a gente olhar a história de alguns homens que tiveram case de sucesso, como Thomas Edison, ele reinventou a lâmpada 1000 vezes para dar certo. Ele tentou 1000 vezes para que na última vez desse certo. E as pessoas às vezes tentam 1, 2 e desistem, não quer mais. Aqui eu não estou falando para ninguém, nem para quem está nos ouvindo, que está nos assistindo, que é fácil. No Brasil não é fácil empreender. A nossa carga tributária é muito grande, é muito pesada, Verdade. Em especial no Rio de Janeiro, que a carga tributária do Rio de Janeiro é um absurdo, mas é possível, é só você querer.
Ah, tá ruim, não consigo empreender, não consigo abrir uma empresa? Beleza, meu amigo, você pega uma mala de água, vai pro sinal vender e você vai ganhar muito mais do que você ficar de carteira assinada. É verdade isso. Mas depende de você. Você crer, acreditar e ter disposição para fazer. Eu já até pensei, já pensei nessa ideia de fazer um case de experimental, sabia? Pegar uma caixa de uma mala de água e por sinal vender, gravar para mostrar para as pessoas que é possível. Uma né? espécie de um laboratório, né? Exato, porque eu já fui camelô e eu sei a dificuldade que é. Eu lembro da primeira vez, Wagner, que eu saí de casa para abrir a banca. O primeiro dia de banca, não teve o primeiro dia de banca. O primeiro dia de banca as pernas só tremeram e eu voltei para casa. Não conseguiu ficar. Não consegui ir. Caramba, Anderson. E aí no segundo dia eu acordei, peguei tudo de novo, falei, não, tem que abrir. Fui para parada de ônibus, não tinha carro. Né? As pernas tremeram, e eu entrei no ônibus e fui com as pernas tremendo. Abri a banca e a única coisa que passava pela minha cabeça é: vão me ver aqui. A vergonha. A vergonha, né? Até que eu fiz a primeira venda. Quando eu fiz a primeira venda, uma chave virou na minha cabeça. Cresceu um gigante. Exato. Eu falei assim, poxa, se na primeira venda eu fiz isso, e o processo, eu não pensei no tempo em que eu estava ali, pensei no tempo do processo de venda. Falei assim, cara, eu levei 5 minutos aqui para ganhar isso. Aí eu comecei muito devagarzinho, né, falando, anunciar na calçada, anunciar, e no final do dia, pela minha esposa, pela minha filha, eu terminei o dia com mais do que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. No mês. No mês. Num dia. Isso aí. Num dia. Minha esposa tá ali, ela confirma. Num dia. Marcos sabe disso. Foi verdade. Mas é possível, Anderson. Só o que acontece. A cultura é muito forte. A cultura enraizada no Brasil, em questão de empreendedorismo, é muito forte. A colonização nossa foi em cima de escravidão. As nossas escolas não ensinam educação financeira para os nossos filhos. Verdade. Nós não fomos ensinados sobre educação financeira, sobre ser empreendedor. Ao contrário, desde que eu me conheço por gente, eu ouço meu pai falar que eu preciso assinar a carteira, que eu preciso trabalhar para se aposentar, um dia se aposentar, se eu não morrer até lá. Porque a cada ano que passa, a data, a quantidade de anos que você precisa é maior. Então isso acaba sendo... nós somos doutrinados a isso. Algumas pessoas conseguem sair dessa caixa e conseguem, alçar voos mais altos, conseguem se libertar dessa algema. Mas outras não conseguem. Nós temos uma gama de informações, de livros que nos dá essa oportunidade de libertação. Verdade. Mas aí entramos novamente na grande cultura de não leitura no Brasil. 1% da população lê. Sim. A gente trouxe esse dado em um vídeo atrás. A gente foi... Precisamos cortar esse final, cara. De quê? Dessa parte do livro. A gente precisou cortar. Até falando não se é coincidência ou não, esse mesmo de 1% a 2% detém a maior fatia do bolo. Será que é coincidência? Não é coincidência. Não existe coincidência. Então, mas aí eu vou voltar à ciência, a trazer a consciência, porque é cultura, filho. É o modelo que a gente vem repetindo. Foi que a gente os nossos avós receberam implantaram nossos pais passaram para a gente, quando a gente vai buscar um arquivo de empreender, trabalhar por conta própria, a gente só encontra, não tem. É 13º, é férias, é no máximo 14º e uma PL. E carteira assinada. Trabalhar por conta própria, mas tem a luz. Sabe? É isso que eu acho que é o maior desafio da população brasileira. Você acabou de falar sobre o sistema educacional. A gente sai do 2º grau, né, o ensino médio, sabendo fazer MMC, latitude e longitude, e a gente não sabe fazer uma declaração de imposto de renda. Não vou nem ver, mas a gente não sabe fazer uma declaração de imposto de renda. Eu sei. A gente você não aprende isso no ensino médio. Não, então parece realmente uma doutrina, cara, específica para uma série, é como se fosse uma fábrica, sabe? Uma esteira. Botando a galera. Chaplin já falava isso. Em um dos suas obras, eu nem lembro o nome da obra, eu assisti na faculdade, mas enfim. O ensino médio, Marcos, ele produz operários. Isso aí. Simples assim. O ensino, aliás, todo o ensino, tá, produz operários que recebe uma carga, uma retroalimentada
né, de que é necessário arrumar um bom emprego para que se tenha um bom salário, para que se possa pagar as contas, para que se possa trabalhar, para que se possa ganhar um bom salário. A corrida dos ratos. A corrida dos ratos. É estudo, trabalho, conta, estudo, trabalho, conta, estudo, trabalho, conta. Se a gente olhar os grandes homens, cases de sucesso, uma pequena maioria deles tiveram. Presta atenção, não sou contra a faculdade. Deixar bem claro isso, não sou contra a faculdade. Mas os grandes homens de case de sucesso hoje não tiveram faculdade. O próprio Steve Jobs, ele não quis faculdade. Ele achou que aquilo para ele era uma perda de tempo. Ele preferiu seguir o sonho dele e hoje a Apple é uma potência do que é. Silvio Santos, camelô, hoje é uma potência, cara. Estudo, não tem faculdade. Então, o que acontece? A doutrina da faculdade é essa. Você tem que... Primeiro grau, segundo grau, faculdade. Você tem que ter o canudo na mão. Se você não tiver o canudo, você não é bem sucedido. E geralmente a escolarização, ela faz isso, né? Às vezes a pessoa tem nela uma veia empreendedora, ela tem um mindset, né? Uma mentalidade de crescimento. E quando ela vai para a escolarização, ela acaba no estágio e parece que ela vai sendo exatamente entrando numa linha de produção. E as pessoas que... É legal você falar isso, porque vai de acordo com o que a gente tem como case de sucesso dos maiores nomes, né? Uma vez que você empreendeu lá atrás, ainda como vendedor de picolé, aí depois você conheceu o mercado de trabalho. Não, minto, você falou que primeiro passou pelo material de construção. Sim. Então isso você já tinha essa experiência, você já tinha esse drive para recorrer, você já tinha esse arquivo, eu gosto de falar de uma pasta. Você já tinha isso no RAM. Você ativou, opa, empreender, vender picolé e material de construção. Então você experimentou o mercado de trabalho, mas você tinha como voltar. E entra essas idas e vindas. Qual foi a segunda especialização que você teve depois da primeira experiência de carteira assinada, depois da Ambev? Depois da Ambev, foi corretagem. Que é um autônomo. É autônomo, praticamente empreender. Foi a corretagem. Depois da corretagem, eu vi uma grande oportunidade, porque esse ramo de corretagem é um ramo que tem muitas pessoas que falam que são corretor, mas não tem curso de corretor, não tem Cresce. Então, muitos deles não podem fazer nada. Vendem, mas vendem para outros assinarem. Então, eu vi uma oportunidade muito grande de ser um corretor legalizado e, após a corretagem, fazer um curso, um perito avaliador judicial na área imobiliária. Perito avaliador judicial. Na área imobiliária. Porque grandes empresas precisam de perícias imobiliárias para recorrer ou para comprar alguma coisa, questão de partilha de bens de herdeiros. Então, para o juiz não vai no local. Ponto. Ele precisa de uma avaliação que ele possa entender valores, foto, mapa, tudo para poder realmente julgar aquela causa. Então, eu vi uma oportunidade. Então, quando você está com a CLT, você não consegue ver oportunidade, porque se você tem uma carga horária grande, pesada, você tem pessoas cobrando, martelando o dia todo, é telefone, é reunião, é série de coisas que você não consegue. A oportunidade está no seu nariz, mas você não consegue ver, porque você não tem tempo para isso. Não dizem o ditado, quem trabalha muito não tem tempo para enriquecer, e quem fica muito ocupado não tem tempo para prosperar. Sim, então é uma demanda de cobrança muito grande que você não consegue. Então, o que você falou, a nossa memória, o RAM, que a gente absorve tudo que a gente quer e o que não quer também. Aí, como a gente estava falando hoje no telefone, aí tem várias janelas killer que você abre, que te bloqueia, que não deixa você seguir. Não, eu vou ser empreendedor, aí abre a janela killer. Não, se você for empreendedor, você vai morrer de fome. Se você for empreendedor, você não vai conseguir pagar o aluguel. Se você empreender, a sua conta de luz vai ser cortada. E os seus filhos, como é que vai ser? Como você vai comprar? E como isso é forte? Aí as janelas começam a abrir e você fica desesperado. Como esse grilhão pesa, velho. E é pesado. Só que as pessoas não se instruem e acham que é impossível. Não é impossível de você administrar essas janelas. Você não consegue apagar, mas você consegue reconstruir elas. Mas como é que faz? Com leitura, com conhecimento. Então, será que é coincidência quando o livro da sabedoria fala meu povo perece por falta? Normal. Isso é fato. Em toda a história. Não só na história secular, como também na história das religiões. Sim. Muito tempo se passou que pessoas não liam. Só acreditavam no que era falado e tocava a vida. É mais fácil. Pelo contrário, não tinha nem acesso não tinha, a se alfabetizarem. Isso aí. Não podia. Porque é mais fácil você tocar
me desculpa a expressão, um monte de boi, sem conhecimento, não precisa conhecer, não precisa buscar. Voto é mais fácil, você pode votar, toma aí 2 quilos de carne, ou você vai votar em mim, do que investir na educação. Porque quando investe em educação, as cortinas se abrem. Você vê oportunidade, você vê coisas que antes você errava. Por que eu errei tanto tempo nisso? Mas por quê? Porque eu não busquei conhecimento, não busquei cultura. De repente, por cultura familiar também, que pesa muito na vida de uma pessoa, se a pessoa não conseguir se desvencilhar dessa cultura familiar, por não ter exemplo. Eu não tive exemplo de leitura na minha casa. Eu nunca vi meus pais lerem. Eu nunca vi livro na minha casa. Pouquíssimas vezes a Bíblia. Fora isso, não tinha. Então, se você não tentar mudar isso com o decorrer do tempo, você vai ficar parado no tempo e você não vai conseguir evoluir. Vai passar o tempo, você não vai evoluir, você vai regredir, você não vai conseguir almejar o que você quer fazer, sonhos que você acha que é impossível, que você vê pessoas realizando, mas para você acha impossível. Tem uma palavra muito, muito interessante que eu vi de Paul Englishue, que até veio a falecer, um grande líder evangélico, a maior igreja do mundo. Sim. Ele falou que o poder da palavra falada. Você é quem você quer ser. Você é quem você fala ser. Eu sou pobre, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Tudo isso que você fala, sua mente lê e joga para o seu corpo. Você não vai conseguir nunca fazer isso. Eu nunca vou conseguir ser rico, porque na minha vida toda eu falei que eu sou pobre. Então, o meu corpo e a minha mente já está doutrinada para que eu possa ser pobre. Então, eu não vou poder ser rico, porque eu nunca vou poder administrar aquela riqueza. Mas tudo isso é questão de cultural e conhecimento. E é o que a gente mais se escuta, né? Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. É verdade. Caraca. Tô duro. Eu acho que isso é uma tríade. Eu não tenho tempo, eu não tenho condições, que não tem a ver, né? E não tenho dinheiro. Vou voltar lá atrás, você estava falando sobre círculo familiar, né? A influência do círculo familiar. Eu vou até mais além, sabe, Wagner? Mas aí isso não. Eu acredito que para o indivíduo é muito mais difícil de identificar do que o círculo familiar, porque o círculo familiar você cresce, você já está inserido e você consegue ver como é que ele funciona. Talvez, enquanto você estiver dentro do contexto, estiver no contexto, você não consiga enxergar. Mas quando horizontes se abrem à sua frente, você adquire conhecimento, você olha para trás e fala, caramba, aconteceu comigo, eu cito isso todo episódio, né? Na história da minha filha. Eu li um livro e falei, cara, como eu erro na criação da minha filha. Né? Mas mais importante, ou tão quão importante é o círculo familiar, eu acredito que seja o círculo social. Isso é muito importante. Porque pessoas nascem sem condições, em condições precárias, são criadas num círculo familiar que condicionam elas a uma determinada forma de vida, mas se inseridas a um círculo social que muda toda essa forma de pensar, a pessoa se transforma. A pessoa ela acaba fazendo parte do meio. Era o que Durkheim falava com o fato social. Né? Ela começa a pensar conforme todas as pessoas das quais ela se relaciona. Isso é muito legal. Para quem quer empreender, quer crescer, o Marcos fala uma frase que eu guardo. Né? Ele fala assim, o sucesso deixa rastro. Não é? É verdade. O sucesso deixa rastro. E aí eu comecei a observar pessoas, cases de sucesso e pessoas. Cara, os amigos... Geralmente os amigos, eles estão juntos desde a infância, né? Você vê atores em que eram amigos na infância, você não vê, não é uma questão de um foi e o restante ficou, não. Geralmente 1, 2, 3 vão juntos. Porque é modelagem do meio. Exato. É o ambiente onde está inserido. Tem uma metáfora da água que eu gosto muito. Uma água de 500 ml, em um mercado, ela pode custar em torno de 99 centavos. Essa mesma água em uma padaria... ela custa em torno de 2 a 3 reais. Essa água ela vai para o restaurante, ela custa 5 reais. E essa água ela pode estar no aeroporto custando 10 reais. O que mudou não foi o produto, foi somente o ambiente. Eu falei isso, às vezes a gente não se sente valorizado ou estagnado, não tem crescimento, basta mudar de ambiente.
Eu sou uma prova viva disso, tá? Isso é até bem interessante. Eu vivi numa família pobre, meus pais. E ainda muito pior, eu não me lembro de rol de amizade dos meus pais. Eu nunca vi meus pais com amigos. Então nós fomos sempre criados muito recluso, sem amizade, sem um rol de amizade ou network. Nunca, não me lembro, quando estava ainda na casa dos meus pais, nós termos isso. Então esse network me fez evoluir e me fez crescer muito. Pessoas que eu lido, empresas e por onde que eu passei, eu sempre procurei estar com pessoas igual ou acima ou melhor do que eu. Eu tenho um grande amigo que sempre falou muito para mim, Wagner, ande com pessoas igual ou melhor do que você. Nunca ande com pessoas piores. Não que você vai fazer acepção de pessoas. Mas como Jesus escolheu 3 e só tinha um que era amigo dele, então faça isso. Ande com pessoas igual ou melhor do que você, porque só assim que você cresce. Marcos e eu já fizemos uma demonstração lá da cadeira. É mais fácil alguém te puxar para baixo do que você puxar alguém para cima. Uma dinâmica com uma pessoa em cima da cadeira. Então, graças a Deus, os locais que eu passei, sempre procurei andar com pessoas melhores, fazer amizade. Então esse network me levou muito além. Eu no vinho, quando eu trabalhei no vinho, eu lidava com pessoas com muito dinheiro. Eu estava sempre dentro do Copacabana Palace, Hilton, Sheraton, lidando com produtores dos Estados Unidos, França, da Europa, Chile, Argentina. Então são pessoas que Wagner, eu nunca imaginei estar com pessoas assim. Mas o seu network, a oportunidade que você tem e você agarra para crescimento, isso evolui muito, a sua mentalidade muda. Não que eu me deixava me encantar com aquele local. Eu tenho amigos hoje que têm cobertura na Lagoa, que têm apartamento no Leblon, e me tratam de igual para igual, mas eu sei a minha realidade, eu sei que isso não vai mudar o meu pensamento e nem vai me deixar mais bobo, ou vou querer viver uma vida que eles estão vivendo hoje, porque eu tenho que estar com o pé no chão. Mas o conhecimento, o network, que quando eu estou com eles, amigos que eles me apresentam também, de pessoas, eu já fui em apresentação de vinho de empresários em fazenda de chegar de helicóptero, donos de bancos na Europa, fazendeiros, pessoas que eu nunca imaginei em estar junto. Mas o vinho me deu essa oportunidade, porque o vinho ainda reúne pessoas com valor agregado de condições muito altas, porque as pessoas gostam do vinho. Então esse network te faz crescer demais, a sua mente abre de uma forma sobrenatural, absurda. Então você, caramba, se eles conseguiram chegar, o que me impede de estar junto, de conseguir chegar um dia? Só depende de mim. A única pessoa que pode te sabotar é você mesmo que se sabota. Só você que pode falar, não consigo, não posso, eles são muito maiores, eu sou muito inferior. Não, nós somos iguais. Exato. De repente tiveram uma oportunidade maior ou vieram de berço, coisa que eu não vi, mas eu posso chegar igual. Então esse network, isso é importante. O crescimento é um absurdo de você estar com pessoas assim. Esses 2 pontos que eu observei na sua fala aí. O primeiro, que eu vou chamar a atenção, de repente a galera está nos assistindo aqui, está ouvindo você falar que é sommelier, tá bugando a cabeça dessa galera aí. Porque eles estão... Sommelier. Estão acostumados a ouvir, seguido de prosperidade, a palavra day trade, investimento em bolsa. Né? E, você está falando de algo que não é comum, né? É uma competência que não é comum. Uma outra questão é a forma como você descreveu as pessoas com quem você se relacionava nessa área de vinhos, né? Não, se relaciona ainda. Se relaciona, desculpa. Né? E sabe o que eu enxergo, Wagner? Que a questão não está nas oportunidades. Você usou o termo janela killer, né? A gente chama de drives instalados. Mas vamos dar crédito, né? A janela killer é quando te bloqueia fazer alguma coisa, né? Show. Existem pessoas que têm mais janelas, vamos colocar assim, instaladas do que outras. Sim, por causa do registro, por causa do RAM. Registro automático de memória. Você absorve tudo. Exatamente. É uma pessoa que talvez tenha passado por uma dificuldade muito grande depois da perda de um emprego
E hoje tem o desejo, tem tudo, a faca e o queijo na mão para poder empreender. E ela não vai, porque a primeira coisa que ela tem registrada é, depois de perder o emprego, vem a dificuldade. A escassez, a falta né? Vem a dificuldade. E quando, na verdade, a gente já falou sobre isso aqui no programa. Viria a oportunidade. Viria a oportunidade, porque a única verdade. coisa que ela precisa fazer é o inverso do que ela está fazendo. É acreditar que vai dar certo. Ou ela não tá fazendo nada. Ou ela não está fazendo nada. Ela acha que vai mudar, mas vai mudar como se eu não faço nada? Se eu não vou, se eu não... Não, e porque o drive instalado, né? Não, te trava. Foi justamente da escassez, da falta. Sim. Porque o contrário também poderia ser instalado. Uma vez que ela perdeu o emprego ou foi demitida, e se ela tivesse empreendendo ou sendo convidada para participar de um projeto, e esse projeto depois falindo, dando errado, ela teria já o drive já de empreendedor. Então ela viria para uma segunda empreitada muito mais robusta, muito mais reforçada. Eu gosto quando o Wagner fala de network, tanto é que ele está aqui conosco, e pessoas, eu gosto muito de pessoas, eu falo isso. Pessoas, elas nos maltratam, elas nos magoam, mas sobretudo elas nos abençoam, elas nos fortalecem, elas nos dão oportunidade. O ambiente, eu acho que se eu pudesse elencar o que eu prezo mais hoje em dia é o ambiente. É exatamente o que você está falando. A gente não faz asepsia, mas se você quer chegar a outros lugares, se você quer alcançar novos horizontes, você precisa estar medindo o que te trouxe e quem te trouxe, com quem você relacionou até onde você está e o que você precisa e com quem você precisa se relacionar para outros voos. Você falou, eu gosto muito desse seu exemplo de sommelier, porque você se relacionou com pessoas muito bem posicionadas na sociedade, né? De empresários europeus até empresários brasileiros muito bem sucedidos. Só que eu vi que quando você se sentiu muito à vontade, independente da grana que cada um tem na conta corrente, porque eu acho que foi uma chancela, isso corroborou para o quanto você se dedicou pela especialização e pela cultura que você adquiriu, e naquele lugar você se viu um par, independente da conta financeira. E quando acontece isso é muito bacana, porque por mais que você não tenha sido enaltecido, ou pode até ter sido, não sei, se em algum momento você foi homenageado, ou as pessoas também admiraram uma competência, uma sabedoria que você tem naquele momento, você também faz um carinho, né, no nosso ego, uma coisa que você tem buscado e tem se desenvolvido que ninguém viu. Eu vi o tamanho do... Você tem que ver o livro que esse cara anda no carro, de sommelier. Isso aqui, velho. Falando de uva. Chante, Cabernet... eu não vou... Pode falar. Cabernet Sauvignon, filho, pelo não, amor de Deus. Então, Respeita, aí quando ele começa a frequentar ambientes e é reconhecido, isso que é bacana, não só pelo profissional. O profissional, ele tá dando só o bilhete para ele estar inserido naquele ambiente. Mas depois, ele tem sabedoria e vivência para estar conversando entre várias nuances, de vários assuntos. Ele pode falar de futebol, ele pode falar de física. Isso é bacana, isso é bacana. Sim, isso é muito interessante, é muito satisfatório, tá? Você está lidando com pessoas que têm um recurso financeiro que eu nunca vi tanto zero na minha vida, mas que te pergunta, que pedem conselho. Pô, Wagner, eu não sei, essa uva, como é que é essa uva? Essa uva harmoniza com o quê? Eu tô querendo comer uma carne, mas eu não sei qual o melhor vinho. Que tipo de uva harmoniza com isso? Me fala um pouco, me aconselha um pouco. Mas como você falou, isso não veio do nada. Foi dedicação. Fiz ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Eu fiz W7, que é um curso que vem da... Ai, caramba. Esqueci do país agora. Então, foi uns 3 a 4 anos estudando sobre vinho. 3 a 4 anos. Então, faculdade. Mas de cursos diferentes, de nacionalidade diferente. Então, isso não é do dia para a noite. Então, eu vi uma oportunidade de estar inserido no meio. No primeiro dia que eu fui vender vinho, eu fiquei desesperado. Não conhecia nada. Me deram o catálogo, eu fui vender. Eu fui dedicar com um sommelier do Barra Grill,
Cara, o cara era sommelier há 20 anos. Aí o que você vai me vender? Fala um pouco. Eu falar o quê? Falei, ó, não sei nada, filhão. Falei, não sei nada. Eu comecei agora, não sei. Então me fala você que eu quero aprender. Então deu um frio na barriga, mas naquele frio eu vi uma oportunidade de crescer, de conhecer, de buscar. Isso é muito satisfatório. De hoje, você, como você falou, Marco, você está lidando com pessoas com nível financeiro tão alto, mas você fala normalmente, no horizonte. Você não fica olhando para cima, mas sim olho no olho, porque você tem tanto conhecimento ou mais do que ele. E só para não perder o fio da meada, e eu acho que você também é uma quebra de paradigma em relação à riqueza. Agora, riqueza literalmente falando, riqueza de rico. Porque tem muito isso, né? Ó, os ricos são metidos, eles são avarentos, e tem uma quebra de paradigma totalmente, né? Porque lá na infância, provavelmente, a gente não tem nenhum amigo, a gente não teve, pelo menos eu falo da gente, eu sei um pouco da sua história, eu fico à vontade para falar isso. A gente não tinha um amigo rico, né? Verdade. E à medida que você tem esse conhecimento, que quebra um paradigma, né? Primeiro contato, pô, esse cara deve ser metido. Porque, não sei porque se associam a beleza. Se você vê todo formato bem sucedido na sociedade, ele gera uma aversão. Isso é muito complicado. Se a pessoa é muito bonita, se a pessoa tem um corpo bacana, se a pessoa é bem sucedida financeiramente, se a pessoa tem um casamento muito maneiro, enfim, todo case de sucesso, ela necessariamente leva um rótulo com algum tipo de defeito. E isso eu queria que você falasse um pouco, porque você se relacionou com a galera e você conseguiu ter tranquilidade em falar de diversos assuntos e até de medir um pouco em relação à personalidade de cada um. Marcos, isso é questão dessa situação de dinheiro. Cara, isso é tudo mito. Cara, as pessoas são de uma humildade absurda. Investimento, não tem problema nenhum. O cara chega de helicóptero, mas chega de Havaiana. Então você não vê que o cara, ele não se deixa levar pelo que ele tem. É claro que nem sempre você consegue acessar esse tipo de pessoas, porque automaticamente são muito reservados e preocupados com quem eles vão estar. Mas em questão de... Cara, eles são muito tranquilos. É humildade. Eu tenho um amigo que tem cobertura lá e me chama, vem pra cá tomar um vinho. Ele vai pra cozinha e fica trocando ideia. Cara, e vai embora. Não tem essa situação. É claro que tudo é confiança. Tudo que gera confiança é um tempo que você vai, conversa, você demonstra quem você é, o seu caráter. Então a pessoa confia em você. Eu sempre me preocupei muito nisso, sempre me preocupei em fazer e formar amigos. Porque passa empresa, passa produto, exatamente, mas a amizade fica. Então amizades verdadeiras ficam. E realmente, esse tipo de pessoas, cara, geralmente quem dita muito isso é pessoas que não têm condições financeiras. Isso é um bloqueio. Porque não tem e já pensa que nunca vai ter, então é mais fácil falar mal e falar que não vai porque eu nunca vou conseguir. Então eu já me declaro assim, eu nunca vou ter acesso, então eu vou falar mal. Igual em questão de aparelho. Aparelho telefônico, muitas pessoas criticam. Situação da maçã, fala que é ruim, que não presta, não vale nada, mas você pergunta, quantos você teve? Eu nunca tive. E fala mal. É o falar de e falar sobre. A gente fala sobre isso. Eu posso falar sobre algo que eu não conheço, o que eu tenho acesso à informação, mas falar de só quem está dentro. É verdade. É só quem está dentro. E as pessoas, infelizmente, têm esse pré-julgamento. E questão de dinheiro, cara, isso é muito relativo, tá? Em questão de você ser bem-sucedido, em questão de ausência de necessidade. As pessoas acabam confundindo muitas coisas. Aí, voltando novamente, a gente sempre vai cair na falta de informação. Sobre o que é ser próspero, né? As pessoas confundem com riqueza. Fortuna com riqueza. Não tem a ver com isso. Prosperidade é ter ausência de necessidade, ter uma família abençoada, filhos abençoados. Isso é prosperidade. Dinheiro, isso vem com o tempo. E depende de você para vir. E nem sempre as pessoas estão dispostas a empreender para que esse recurso venha e que os seus sonhos realizem. É a segunda vez que eu ouço essa definição de prosperidade. Semana passada eu ouvi também. Será que é coincidência? Será que é coincidência? E depois de
depois de se formar sommelier, de exercer a profissão, e que rumo você tomou? A gente tá conversando na cronologia ou a gente tá fazendo saltos no tempo? Não, sim. Depois, eu faço até hoje, é claro que não na pegada que eu fazia antes. Uhum. Eu faço alguns eventos ainda, muitas pessoas me ligam para fazer carta de vinho, de restaurante. Eu faço carta, sugiro alguns vinhos. Prioridade de alguns países, faço tudo isso. Mas depois do questão do vinho, eu voltei de novo para a escravidão. Voltei novamente para a escravidão. Fiquei um período de 3 meses. Aí saí, depois me chamaram, voltei de novo. Aí fiquei mais uns 8 meses, saí por definitivo, mas aí já tinha formado já a van. Bacana. A van já estava a todo vapor, claro, sem dano de dinheiro não entrava, só gasto, muito gasto. Mas aí como é que se deu essa tua saída, né? Uma vez que a van ainda não gerava receita. Pois é. A van não gerava, mas eu tinha receita da corretagem, da avaliação, alguma coisa também do vinho. Então eu nunca fiquei sem receita nenhuma. Eu sempre tive essa multifunção. Então essas rendas extra, vamos chamar assim, né? Extra não, né? Essas múltiplas rendas te deram liberdade, né? Sim. Para você poder empreender mais uma vez. Tá largando a carteira assinada. Para empreender mais uma vez. Então pedi lá, toma esse troço. Na verdade, então, fora. A carteira assinada naquele momento, você também viu como uma outra renda? Sim, foi mais uma renda. Só que foi uma renda que me estava tirando tempo. Uma renda que me estava impedindo de ter outras rendas ou ganhar mais em outras funções, porque eu estava preso. Então eu vi que eu não conseguiria continuar de CLT e poder tocar a van, porque eu não tinha tempo para isso. Aí eu tive que priorizar. CLT é o meu sonho. Mas é aí que tá, Wagner. A falta de tempo é comum com a CLT, porque é justamente o que você está comercializando. Sim. Você está vendendo o seu tempo. Barato. Barato. Você não está vendendo o seu resultado. Uma empresa, ela compra o seu tempo, ponto. São 8 horas de trabalho, 8 horas e 44, nem sei quanto. Você não tem que produzir, não. Você tem que ficar lá 8 horas. Exato. Você tem que estar ocupado durante esse período, ponto. Acabou. Se depois de 8 horas... Fora o deslocamento, né? Vamos colocar aí que muito por baixo, 1 hora para ir, 1 para voltar. 10 horas por dia. Você tem que dormir 8. Sobraram 6 horas para fazer alguma coisa na vida. Sendo que essas 6 horas começam às 5 da manhã. Você entra às 8 da manhã. Acabou, filho. Você não consegue fazer mais nada na sua vida. Você não consegue. A mente fica bloqueada. Aí, cara, bate cansaço e você não consegue. Então essa múltipla renda me ajudou. Me ajudou a definir, bater o martelo no não quero mais. Mas a gente também precisa ser justo, né? E tem uma responsabilidade até com quem nos assiste, né? Me ocorreu isso agora, não foi nem nada ensaiado, não. O Wagner, você tem outras rendas, né? Múltiplas outras rendas que te possibilita se dedicar à van e te deixa muito confortável a trabalhar a van até atingir o break-even, né? Ao ponto de equilíbrio na empresa, né? Que é a hora que você deixa de colocar dinheiro e ela começa a andar sozinha e te sustentar, né? Isso dentro do seu projeto, né? Porque é um projeto diferente de uma pessoa que vai empreender em casa. Por exemplo, quer empreender em casa, cara, abre um restaurante aí no aplicativo, compra uma... É verdade. Exato, compra uma frigideira, vai pro fogão que vai dar bom. Vai dar bom. Cara, tá ruim de tudo, não tem? Tem um case de sucesso de um rapaz que vende café no pedágio de Manilha. O cara vende 3 garrafas de café por dia no pedágio de Manilha e o cara tira 8 mil por mês vendendo café. De 5 às 8. É nada, deixa eu anotar essa estratégia. De 5 da manhã às 8 da manhã ele vende café. Café ralo e ruim. Você já consumiu. Mas o cara... Perfeito, o cara tá lá, cara. 8 mil por mês. O cara trabalhando 3 horas por dia, cara. Então, é possível? É possível, mas e aí? Opa! E aí, pode entrar agora sim. Chegou? Pode entrar. Essa é a hora boa, né?
Já agora sim, pelo menos uma interrupção digna. Maravilha. Adentre, por favor. Que isso, hein, Marcos? É o lanche. Obrigado, Obrigado. gente. Maravilha. Sim. Ó, passou alguém aqui, hein? E Antes da gente, Quem hein? mandou refrigerante? Oi? Quem mandou refrigerante? Quem mandou refrigerante? André? Patrocinador mestre. Ah, foi? Meu salgado. E o salgado? Oi? Oferecimento Marques Salgado. Se você quer salgados de qualidade, pode procurar no Instagram Marques Salgados. Gratidão. Bacana. Vamos deixar Pra aqui na comer, né? descrição aqui o contato para quem quiser adquirir o salgadinho, tá? Liga lá que a Larissa vai te dar um atendimento VIP. É pra provar. Maravilha. Não é fake, não. Não é fake, Não não? é de biscuit, não. Top. Mas fala. Se a pessoa não conseguir conciliar o empreendimento que ela quer, ou que ela já tem, ou que ela quer fazer, o que você Anderson, sugere? refrigerante não, tá? Que ela consegue, que ela consiga Posso pedir para primeiro começar, outra coisa? enquanto ela não recebe, enquanto ela não tem uma renda, igual você já tem as múltiplas, hora de hora de outra competência, que ela desenvolva outra competência, ou que ela se dedique ao projeto independente se vai dar certo ou não. O projeto, Marcos, que é... Quando a pessoa acredita, vai dar certo. É claro que tudo tem o seu tempo de maturação. A gente não planta semente agora e amanhã a árvore está pronta dando fruto. Tudo é um tempo de maturação. Muitas pessoas, nessa pandemia, muitas pessoas começaram a empreender por necessidade. Talvez não por projeto, não ter projetado para fazer. E muitos tiveram sucesso. Muitas pessoas queriam que nem acabasse a pandemia, porque deu tão sucesso, o sucesso foi tão grande, que eles estão satisfeitos. Mas o que eu acho? Eu tenho certeza, quando você acredita no que você faz, vai dar certo. Sim. Sempre se dedica. O grande problema de empreender, de muitas pessoas, elas acham que eu sou o dono do meu negócio, então eu vou trabalhar a hora que quero e faço quando eu quero. E não vai dar certo. Falta disciplina, né? Você, quando é empreendedor, você tem que trabalhar como ou mais como se fosse CLT. Porque é o seu negócio. Se você não tiver disciplina de acordar o horário, terminar no horário e dedicar, você não vai ter sucesso. Ah, eu sou empreendedor, agora posso dormir até meio-dia, vou trabalhar de 1 às 2 e vou ter sucesso. Filhão, é fato que você não vai ter sucesso e vai ter que novamente voltar para a escravidão da CLT. Então você precisa disso. Então, aí eu vou chamar sua atenção e ver se você concorda. Não necessariamente seja ruim você voltar para a CLT, igual você teve 2 casos, né? Não, 2 ou 3 vezes. Seria como um fôlego para você organizar, ou para você prospectar, ou capitalizar a renda, ou dinheiro para estar aportando no seu negócio, ou para você estar se planejando melhor. Porque uma vez que o seu negócio ainda não está tracionado, não está te rentabilizando, você dá para conciliar, cara? Vai para lá e daqui a pouco volta, porque é justamente para a gente estar ocupado lá de 8 a 9 horas, cara. Como é que o cara ainda chega em casa? O grande problema de ir e voltar, Marcos, são as janelas, as killer, que de repente você vai e volta, a janela trava e você não vai ter coragem novamente de fazer. Se você for empreendedor, cara, eu não vejo problema nenhum em eu dar 2 passos atrás para depois começar novamente. Como foi falado no início, grandes homens fizeram isso, tentaram até que conseguiram. Então, beleza, tá ruim? Volto, eu recuo, volto para a CLT, me capitalizo, projeto melhor o que eu quero, porque eu já fiz e não deu certo, então eu vou rever qual foi o problema. Então, eu vou lá na administração, pego o PDCA, vejo, rodo o ciclo do PDCA. Não só para a carteira, mas eu rodo para a minha vida. Vamos rodar o ciclo, viu o que aconteceu de errado? Como eu comecei, o meu planejamento não deu certo, ou a execução foi péssima. O controle. Eu recuo para a CLT, volto a me capitalizar e vejo aonde que eu errei e recomeço novamente. Você é casado há quanto tempo? 23 anos. E como é que a sua esposa recebe isso? Pô, esse cara hora tá aqui, hora tá lá, hora é isso? Minha esposa aceita muito bem. Ela sempre viu que eu sou louco mesmo, eu peço
peço demissão. Aí quando eu saí da Ambev, eu quase morri, quase me mataram em casa. Por quê? A Ambev é 14º, 13º, participações de lucro, uma série de benefício. Brinquedos, no final do ano, brinquedo top, minhas filhas ficaram desesperadas, pagava material escolar todo início de ano, uniforme, era muito benefício. Quando eu cheguei em casa, pedi demissão, ficaram desesperados. Mas, cara, eu falei, não, pra mim não dá mais. Não quero mais. E é simples assim. Você falou uma coisa agora que eu vou deixar a gente em crise em casa. Você vê quando uma empresa ela é esperta, né? Isso é esperteza mesmo. Te oferece uma condição um ambiente de trabalho, uma condição contratual tão boa que te coloca em xeque em abrir mão daquilo para poder até para realizar o seu sonho. De contrapartida, você vê como o nível de necessidade do brasileiro é tão alta e como a avaliação com o trabalho com as empresas que a gente vai trabalhar é tão baixa. Porque na sua grande maioria as empresas não fazem isso e as pessoas estão lá trabalhando. Na verdade. É isso, são multinacionais que tem essa pegada. Empresa brasileira raramente tem essa pegada dessa quantidade de benefício. Mas não é coincidência que essas que têm essa cultura, vamos colocar assim, conseguem reter os melhores talentos. Sim, porque sabe da necessidade, a cultura brasileira. Então sabe, quanto mais eu entregar, mais eu vou conseguir prender. Mas não só prender, mas prender os melhores. Sim. Você até consegue evoluir, sim. Em determinadas empresas, crescer. Sim. Mas você respira 24 horas isso. É 24 horas. Só pensa nisso, só faz isso. Você só vive aquilo. Você não consegue, você não tem tempo ou você não quer. Porque aquilo que está te oferecendo para você é muito bom. Então você quer viver 100% para aquilo. Voltando um pouco para a Van. No começo foi complicado. Agora, graças a Deus, está caminhando super bem. Com algumas empresas de energia solar, então tá explodindo, tá uma demanda gigante. Aí nesse meio tempo eu assinei um contrato com uma agência de promotor no Rio de Janeiro. Só que acontece, a agência está me tomando muito tempo. Eu estava lá como PJ, mas estava tomando muito meu tempo. Então muitas pessoas falaram que eu fui maluco, mas eu rescindi o contrato. Você sabe que rescindi um contrato de 6 mil por mês? Chuva ou sol tá na minha conta, 6 mil reais todo mês. Depositado na conta da Van. Mas só o que eu entendi, qual é a minha prioridade da Van? A prioridade é Van ou trabalhar para a empresa e voltar a ser um CLT disfarçado de PJ? É o que eu estava vivendo. E é uma bolsa bem gordinha. Tem gente em casa agora que acabou de puxar os cabelos agora. Você dispensou? Já dispensou? Eu já pedi o distrato. Pedi distrato mês passado. 6 mil reais tá me atrapalhando. Não, mas realmente tá me atrapalhando. Não, é engraçado essa matemática. Mas 6 mil, você conversou com sua esposa? Sim. Filho, esses 6 mil reais aqui não tá legal pra gente, olha. O que acontece? A minha demanda era muito grande, a demanda administrativa era muito grande, com pessoas. Eu cuidava de 48 pessoas, promotores, no Rio até Campos. Então a demanda é muito grande de cobrança, de sistema, de visita. Eu estava tirando todo o meu tempo do que realmente eu quero, que é a minha empresa. Mas não dava para delegar? Não dava. Não dava para delegar. Porque para mim delegar o que eu fazia para alguém, a pessoa tinha que, no mínimo, saber o que eu faço. E hoje, infelizmente, no mercado de trabalho, questão de competência é muito complicada. A empresa precisa muito da pessoa que domine muito o Excel. E hoje, quantas pessoas hoje dominam o Excel? São poucas. Quantos conseguem fazer um PROC-V? As pessoas hoje... Aí entra novamente, o desemprego está muito alto. Eu não acredito que o desemprego esteja alto. Eu acredito a qualificação está baixa. Que não tem pessoas qualificadas para preencher a escravidão da CLT. Não tem. As pessoas querem ter, mas não se preocupam em ser alguém, em buscar conhecimento. Então eu sou assim, as pessoas às vezes me acham que eu sou meio louco, mas realmente eu sou louco. Para você ser empreendedor, você tem que ser maluco, realmente. E você tem que estar definindo na sua cabeça o que você quer, aonde você vai. O que te norteia? Eu quero continuar aqui ou eu quero que isso que eu estou vivendo agora vai tirar o meu foco? Não, e isso é muito legal que você está falando,
vai de encontro que a gente da metáfora da água. Exatamente. Você sabe qual o seu valor à medida do onde você também sabe o local onde você está inserido, o ambiente que está inserido. Você já teve essa experiência como sommelier em ambientes. E isso ficou muito claro. Toda vez que você está em um lugar que você não é valorizado, você mete o pé. E esse valor, ele é intrínseco. Ele sabe o profissional que ele é, as competências que ele desenvolveu e o quanto a pessoa quer trocar. Quer dar placa de sal, né? Quer pagar por isso. Na verdade, não chega nem a ser valorizado. Porque se a gente esperar ser valorizado, a gente acaba se frustrando. Não, valorizado em relação à troca. Não, Ele não cabe de valorizado, estou falando de remuneração específica. Sim. Não, mas isso tem a ver com a relação contratual. Foi apresentado a ele. Ele poderia dizer não. Né? A empresa apresentou a proposta, ele poderia falar, não é viável. Como já aconteceu. Eu já saí daqui, sentei numa mesa, também um contrato PJ, para Copa América, na época, né? Copa América. Enfim, quando apresentaram os valores, eu cheguei a desanimar. E aí eu apresentei uma contraproposta, ela falou assim, não, o valor é fechado. Eu falei, obrigado. Desci e tal, com a minha esposa. Eu acho que eu estava com a minha esposa no dia, estava. Aí eu vim conversando com ela, falei assim, não dá, a conta não fecha. E era uma quantia substancial, né? Uma quantia poupuda. Ela falou, como a conta não fecha? Eu falei assim, não fecha. Aí eu comecei a fazer as contas para ela, né? No final das contas eu falo, como é que vive? Não fecha. Não fecha. Né? A pessoa, ela confunde, ela olha para o montante, se eu estiver errado me corrija, tá, Wagner? Ela olha para o montante, mas não olha para as despesas. Nunca olha. Nunca olha. Não, e vou além, não só para despesas, mas também vou falar um português mesmo, pela apurrinhação. Porque não é só, fica bem claro, eu conheço, eu posso falar isso, não é só a recompensa. Não vou falar de salário, porque independente se você está empreendendo ou não. Principalmente para empreender. Se você for empreender em algo que você não acredita, não só acredita, que você não se vê se dedicando muito àquilo, não vai fechar a conta da mesma forma. Mesmo que a recompensa seja alta, os valores que estejam entrando em conta corrente é alta também, mas uma vez que te dá uma apurrinhação, aquilo te martiriza de tanto tempo que você não consegue dormir, já pensando no outro dia em ter que se deslocar para aquele local, isso é terrível. Estava acontecendo isso comigo. Eu estava tendo dor de cabeça constante, não estava conseguindo dormir. Falei, não, tem que priorizar. A minha saúde ou isso? A minha empresa ou essa quantia que muitos acham que é um valor razoável? E a minha saúde, como é que fica? Então hoje eu priorizo muito a minha saúde. Eu priorizo muito a minha empresa, o tempo de qualidade. Porque se não for assim, não adianta. Eu trabalhar a vida toda com um bom salário e chegar no final da vida, não ter saúde, gastar dinheiro tudo com remédio, com médico. Então não vale a pena. E salvo alguns compromissos, você tem uma liberdade muito grande, né, em relação à agenda do dia. Tenho. Hoje eu consegui criar uma rotina. Consegui criar uma rotina para mim de levantar cedo, fazer exercício, ler e depois eu começar o meu dia. Eu te liguei hoje, você tava... Já tava pulando corda. Muito bom isso, né, cara? Eu tava pulando corda. É o milagre da manhã. Não, o homem, milagre da manhã. Não, eu só escutava. O homem bateu na minha porta. Mas cara, a gente, se nós não cuidarmos da nossa saúde, a gente não vai conseguir. Não vamos conseguir seguir em frente. Não vai conseguir seguir em frente, não vai conseguir alcançar os objetivos, cara. E graças a Deus hoje eu tenho essa liberdade de pular, de acordar cedo, de caminhar, de ir pra academia e, cara, viajar. Assim, voltando, nem voltando não, só para pincelar aqui, viver a mente também, né? Acabei de pensar na atitude que você tomou em relação àquele montante, né? E o contrato que havia com a empresa. E cheguei à conclusão de que você está certo, cara, como empresário. E não porque ela tomava o seu tempo, mas sim porque ela te impedia de escalar.
como é que você escala? Você tem um valor fixo, né? Uma empresa terceirizou o seu trabalho e acabou comprando de você o seu tempo. Que é o mais precioso. Que é o que é mais precioso. Né? Então você não consegue escalar isso. É diferente de você ser remunerado pelo seu resultado. Eu não sei qual era o ramo, né? Acredito que por serem promotores, deveria ser algo dentro do ramo de merchandising. Né? Merchan. Era coordenador de merchan. Então. E como é que escala isso? Não escala. É impossível. Não, você consegue escalar e galgar na empresa. Você consegue crescer na empresa. Eu até tive, até falaram comigo que queria me promover na empresa. Fazer um contrato para ser regional. Falei, você tá louco. Eu já só do Rio de Janeiro eu tô sem tempo, se for regional acabou, eu fecho a minha empresa. Eu vou lá, dou baixa na van e paro de trabalhar na van. E a forma de você ter mais tempo, na verdade, aí eu não sei se você conseguia gerar esse valor, era você desenvolver um talento para estar delegando e tomar a frente, mas essa correlação... E aí me dá trabalho, me dá muito trabalho fazer isso. E ia tomar mais tempo ainda. Mas o valor é inviável, você não consegue fechar essa conta. Não ia. Porque aí o custo trabalhista... E também não está associado à vibe dele, não tem a ver com o negócio dele. O negócio dele é outro. Aquilo, de repente, financiou, viabilizou outros projetos. À medida que foi... Cara, foi uma pegada que me falaram uma coisa e na demanda, no meu cotidiano, eu vi que era totalmente diferente. A demanda era muito maior. Eu falei, não dá. Não dá, né? Não dá, não vai fechar, não é isso que eu quero. São decisões, tá? A nossa vida é feita de decisões. E Exato. A gente tem que arcar com as decisões. E eu acho que o mais importante disso tudo é você saber aonde você quer chegar. Cara, se você estiver bem discriminado, bem certo onde você quer chegar, filhão, pode vir oferta, pode vir o que quiser, você vai abrir mão porque você sabe aonde você vai chegar e aonde você quer chegar. E o que você precisa para alcançar esse objetivo. Então, se você tem isso bem desenhado na cabeça, você vai embora. Quando a van foi idealizada, qual era o propósito? O propósito da van, quando foi idealizada, era a representação. Só que é muito interessante, né, Marcos? Verdade. A van foi idealizada, nós queríamos montar o logo da van. Aí a gente pensou em uma coisa do interior, né? Que a gente pensou em trabalhar com embutido. A pegada foi essa, vamos trabalhar com embutido, que a venda é grande, as pessoas precisam. Aí pegamos uma imagem do interior, que foi uma fazenda com sol no fundo e uma estrada. Aí fizemos a logo. Só que fizemos a logo em vetor. Aí só que essa pegada não foi. O embutido nunca chegou. Aí várias outras empresas tentamos contrato e vi que não era, os produtos não dava certo. Aí foi direcionando, o produto não dava certo e o outro não dava certo. E aí a demanda de dinheiro, só saindo dinheiro, investimento, porque não é barato você mandar fazer logo, você logo marcar carro, fazer uniforme, crachá, toda a documentação de empresa. Então, tudo requer recursos e foi seguindo. Aí hoje... Não, nesse caso é investimento / despesa. Né? Porque não tem receita. Não, só saía. Está investindo, mas no fechamento, no balancete, está só como despesa. Só saía dinheiro, então os produtos que vinham não dava muito certo. Até que entrou energia solar. Muito interessante a energia solar, que eu peguei, assinei o contrato, ficou 2 meses dentro da gaveta. Eu nem dei ideia para isso. Eu só assinei o contrato porque achei interessante. Aí um certo dia eu falei com uns amigos, aí começaram a se interessar e o negócio começou a evoluir. Aí depois eu parei e olhei para o logo da van, que é o sol com a estrada. Falei, caramba, se eu quisesse fazer isso, trabalhar com energia solar, não dava certo. Aí você vê, a logo da van encaixou perfeitamente no que eu faço, que é o carro-chefe hoje, que é energia solar. Tá correlacionado certinho? Não, a logo bateu perfeito com o que eu faço. Então hoje meu carro-chefe na empresa hoje é energia solar. Hoje eu atendo cliente no Rio, no Espírito Santo, em Minas. Cara, graças a Deus tá desleixando. Tem alguns outros produtos também. Tá entrando algumas outras coisas, mas o carro-chefe é energia solar. E onde o network te abriu portas, né? Não, abre até hoje. De pessoas, quando eu posto alguma coisa, pessoas me ligam. Pô, amigo de Campos me ligou, fui para Campos colocar energia solar na casa de um amigo que é diretor
de 2 mineradoras, do Espírito Santo e de Minas. Então, eu coloquei ele na casa dele, ele já quer fazer uma usina de energia solar. E, cara, uma coisa vai puxando a outra. Maneiro. Amigo puxa outro amigo e vai puxando. Antes eu me preocupava em postar. Hoje eu já não posto mais. Eu posto poucas coisas. As pessoas me ligam hoje. Foi o que eu falei. É a maturação do projeto. Uhum. Hoje está entrando dinheiro. Hoje a Avance paga. Hoje já consegui tirar o que eu investi de começo, de início. Em tudo que eu fiz, já consegui retirar hoje. Já atingiu o ponto de equilíbrio? Hoje eu já consigo fazer isso bem hoje. E hoje entram outros produtos que eu vejo que vale a pena, outros eu não trabalho mais sem contrato, já quebrei a cara em trabalhar sem contrato, de começar projeto sem contrato, aí no meio do caminho a empresa dá para outra pessoa e não me dá o contrato. Aí eu já gastei dinheiro, já investi uma série de coisas. Então hoje eu tenho essa flexibilidade e essa autonomia de rejeitar contrato. Você quer? Vamos ver qual é a porcentagem? Faz contrato? Eu quero área fechada? Não? Então obrigado. Segue sua vida, eu sigo a minha. Mas tudo é o tempo. Tudo é maturação, é o tempo que a gente... Infelizmente, nem todo mundo tem condição de esperar o tempo. Ou se preocupa, ou tem muita preocupação em questão de ter dinheiro muito rápido. Então acaba não esperando um tempo de um projeto que poderia dar muito certo. Eu acho que passa pela resiliência. Sim. E, além dos drives instalados, né? Além dos drives instalados, passa pela resiliência. Sim. Cara, é muito difícil para um brasileiro. Esse papo que a gente está tendo aqui, talvez em outro país, vamos botar assim, nos Estados Unidos, talvez seguisse uma linha de entendimento maior. Sim. Né? Mas aqui no Brasil é muito difícil ainda as pessoas ouvirem isso, ouvir que uma pessoa passou um tempo demasiado investindo, colocando dinheiro, não vendo retorno, porque ela acreditava no projeto e o projeto cumpriu o seu propósito. Começou a dar retorno. Vai fazer um ano a van. Porque a condição, ela é exatamente isso. Uma vez que se ele não tivesse... não vou nem falar programado, eu acho que também eu conheço e eu posso falar, porque ele tinha uma reserva financeira, se planejou, as competências que ele desenvolveu, igual a gente falou aqui, as múltiplas rendas deram ele uma liberdade e o mindset, a mentalidade que ele tem, que ele se planejasse, que ele fizesse um projeto, que ele startasse o projeto, que ele passasse pela linha de aprendizado e de investimento só gasto, deram a ele essa resiliência, isso também é habilidade, isso também é competência dele, para hoje ele chegar no ponto de equilíbrio da empresa. Para hoje ele está... Hoje, em um ano, ele já experimentou e vai experimentar ainda mais. Mas o que serve, o que não serve, o produto, as parcerias, e graças a Deus hoje ele tem um retorno financeiro para estar... Vou falar dando ao luxo, mas para estar tendo tranquilidade em estar, não descartando, mas encerrando, né? Acho que fica mais bonitinho. Uma renda extra de R$6.000, igual ele colocou aqui. Bacana. Sim. Uma vez respondida qual foi o propósito idealizado para a van e hoje, quais são os planos para o futuro? Hoje, cara, eu tenho planos de cada vez crescer mais, eu tenho plano de... Hoje eu sou muito sonhador, tá? Eu quero, para um futuro muito próximo, abrir uma construtora, que eu tenho o meu sonho de fazer casas, 100% drywall, e eu vou fazer isso também. Cara, coisas que vão vir, coisas que eu tenho certeza que vão vir no tempo bem médio, no curto, médio prazo vai vir. Eu também vou montar também salão também, em cima de van. Salão de cílios, uma série de coisas, já vou montar com a minha filha, já tenho obra já para colocar. Vai entrar a van também, ela vai ser minha sócia. Eu entro com o investimento, ela trabalha e me paga, a gente racha. Isso faz parte. O investimento é isso. Davi falou muito, não darei nada o que não me custar. Então, quando não custa nada, a pessoa não valoriza. Então, perfeito, verdade. Eu vou investir, mas é meio a meio. Não, e quando não valoriza, perde. Isso aí. Eu administro, você trabalha. Perfeito. Aí você me paga tudo que eu investi, aí depois você começa a ganhar o seu dinheiro de verdade. Então é assim, cara, oportunidade. Você não pode aproveitar. Eu tô vendo também abrir
uma adega, aqui em São Gonçalo também. Tem outra pessoa que já me convidou a fazer também. Eu tô estudando a oportunidade. Mas isso tudo é tempo. Você precisa de tempo. Sempre vai cair no tempo. A gente vai rodar e sempre vai cair no tempo. E tá faltando uma certificação de barista aí, né? Com certeza. Esse é outro sonho, que vai ser muito próximo. Barista. Eu vou fazer. Tá faltando, né? Tá faltando. Eu sei porque ele já confessou, ele gosta. Faltando. Eu vou fazer barista, não por necessidade, mas por gostar. Eu sou apaixonado por café, então eu vou fazer também. Hoje, curso bons de barista só em São Paulo. Vou fazer também mais de barista. As pessoas são loucos, tem um monte de... Eu tenho muita coisa certificada em casa, coisa de doido. Mas isso ninguém tira de você, cara. Conhecimento, ninguém tira de você. Ninguém tira. E são portas que se abrem da maneira absurda. Quando você se especializa em alguma coisa, vinho, café, são leques de oportunidades que você vai lidar com pessoas que você nunca imaginou em lidar com pessoas. Então é muito gratificante, gente. É maravilhoso. E faz que você tenha muito mais sorte. Né? Sorte? Porque a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Verdade. Uma vez que você se preparou, você vai ter muito mais sorte. O legal é que vou falar um pouco da Van, que eu vejo muito a sua preparação, e eu vou falar essa palavra, resiliência. Resiliência, você persistir e, sobretudo, se planejar. Você é muito metódico, né? Você é muito calculista, muito... Parece até outro colega meu. Aí... né? Pô, falou de Excel avançado, velho. Já fala um pouco do cara. Tem uma passagem bíblica, né? Vamos falar de Esaú e de Jacó. E fala um pouco disso, cara. Que né, tinha a primogenitura e era caçador, e o outro era de casa, cozinheiro. E quando Esaú, o primogênito, chegou cansado e parecia que o Jacó ele já estava preparando. Ele via se preparando, sempre cozinhando, um grisado maneiro. Esaú morto de fome. Falou, pô, qual foi, Jacó? Dá um pouquinho do papai, ele, ó. Posso te dar, me vende a sua primogenitura. E o maluco, tá, eu vou te dar então, já não me adianta pra nada. Fechado. Comeu o papá. E depois o próprio Jacó ficou com uma fama tipo de trapaceiro. Mas não foi. Por mais que ele pode ter sido oportunista. E negócio é isso, filho. Sim, isso é parte do jogo. E me parece que o Jacó ele sempre foi se planejando. Vou estar sempre preparado. A oportunidade vai chegar. Em contrapartida, o Esaú, ele desprezou aquilo que ele não via. E aí eu vou falar de procrastinação, ou então de deixar facilmente aquilo que a gente inicia, seja um negócio, seja um casamento, um relacionamento, um trabalho, um projeto de emagrecimento, aí você vai só empurrando com a barriga. E isso é um ponto muito bacana para você fazer uma reflexão, que provavelmente você vai perder ou vão te usurpar tudo aquilo que você despreza, assim como a primogenitura de Esaú, que rendeu longos frutos e louros para Jacó. Porque para ele veio de mão beijada, né? Por ser primogênito, não é seu. Então, já como Jacó não tinha, falei, não, isso aqui é minha oportunidade. Já que ele não quer e não prioriza, então, eu vou correr até, eu vou me preparar e vou assumir isso. Exatamente. Então é isso, o nosso dia a dia, a questão de empreendedorismo é isso, é se preparar. Eu sempre me preocupei muito com isso, de me preparar. Quer me matar, eu perder uma oportunidade por falta de preparo. Cara, eu fico desesperado. Eu sempre me antecipo. Eu sou meio louco. Eu sou muito perfeccionista. Isso é um defeito, porque você acaba querendo que todas as pessoas sejam igual e você acaba cobrando muito. Mas eu sou assim. Para mim fazer tem que ser 100%. Tem que estar tudo perfeito. Questão da van. A van eu ficava meio louco. Eu tinha que fazer tudo. Fazer logo, fazer camisa, fazer crachá. Não, espera um pouco. Não faz agora. Não, eu vou fazer. Ah, mas... Mas vamos gastar, vamos fazer. A gente sempre falou sobre isso. Falei, não, eu não quero que a van vai nascer grande. Eu quero que ela nasça grande. Quero que as pessoas olhem a van na rua, que olhem o uniforme, que olhem o crachá e vejam a van como uma empresa multinacional. Olha o nosso uniforme, olha o carro, caramba, que empresa é essa? Está trabalhando aonde? Como já aconteceu isso? De uniforme, de crachá, as pessoas, pô, qual empresa está trabalhando agora? Empresa maneira, pô, carro maneiro. Eu falei, show de bola.
Mas é isso, hoje nós não temos mais essa oportunidade, Anderson nem Marcos, de... Ai, caramba. Perdeu a palavra agora. De você começar sem ter certeza que vai dar certo. Eu vou fazer isso aqui assim. De arriscar? Não, arriscar não. É amadorismo. Hoje o mercado não aceita mais isso. Ou você é ou não. Então, quando você começa assim, é meia boca, o pessoal já te olha assim, distante. Opa, o negócio não vai dar certo. Porque nem o cara acreditou direito, o negócio está caminhando. Não, se der certo eu faço, se não der certo eu cancelo. Cara, como é que tá não tudo sei que seja ideia genuína. Não, né? exatamente. Sim. E olha só, a gente trouxe 2 empreendedores, né, em seguida, em sequência, né? Você e o Wallace passou pelo episódio passado. E 2 episódios atrás, a gente falou sobre a lei da atração. É muito engraçado como tá tudo correlacionado, velho. Por isso que a leitura, ou então o ambiente, ou as pessoas que você convive, é muito importante para isso, justamente para quebra de paradigma, para trazer a ciência. O quão tá acessível isso. Napoleão Hill já trazia isso, né? O desejo ardente, a fé inabalável, né? E colocar em prática a ação. Hoje tem o Napoleão Hill, o John Maxwell. Cara, tem uma sequência de livros aí que são espetaculares. Eu tenho uma pessoa que leu o Pai Rico e o cara falou que não mudou nada na cabeça dele. Falei, você tá maluco. Eu sei quem é. Não mudou, continua de CLT, falou que não vai fazer e não mudou nada. Eu falei, então você não leu direito, você não entendeu. Mas aí é que tá, Wagner. Mas aí tem a vida do mindset fixo, mas Exato. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei doente. Falei, eu tô maluco, não é possível, eu tô fazendo tudo errado, realmente. Me deu mais vontade de... Não digo nem tem a ver com mindset, mas a palavra de ordem chama-se ambição, que é diferente de ganância. Ambição é a inconformidade, né? É a insatisfação de estar onde você se encontra. E o desejo de chegar além, né? Sim. Isso é ambição. Então a pessoa quando lê, se ela tem um mínimo e lê Pai Rico, Pai Pobre, ela enlouquece, ela entra em crise. Não tem como startar alguma coisa, não é possível. Exato. Não tem como ficar sem fazer nada, não mudar nada na vida. Mas eu vou falar, eu faço sempre uma meia-culpa. Eu tenho mais empatia. Ele é culpado sem culpa. Porque ele tá vedado. A gente tenta descortinar de alguma forma, colaborando, dando recomendações de leitura. Agora eu falo muito isso, agora tem audiobook. Não tem desculpa, né? Justamente, é falta de prioridade. Não tem um tempo. Você dorme, antes de dormir você tem um tempo, no deslocamento para o seu trabalho você tem tempo, tomando banho você tem para ouvir. Então, assim, a gente deixa bem claro. Mas tem mentalidades tão fechadas, tem drives instalados tão vorazes, que faz as pessoas ficarem cada vez mais trancafiadas, que precisa de nem um pé de cabra, você precisa de um corte a laser mesmo. É complicado. Mas as pessoas só mudam quando reconhece que realmente precisa de mudança. Ou só muda quando reconhece que realmente eu estou doente. Eu não consigo fazer... As janelas Killia é mais forte na minha vida. Eu não consigo destravar elas. Mas precisa então procurar ajuda. Assim como foi muito... fugindo um pouco disso de empreendedorismo, como estamos no Setembro Amarelo, que muitas pessoas estão nos vendo também. É um setembro que é muito importante esse mês. Não deveria só ser um mês, que é da ansiedade e do suicídio. Muitas pessoas vivem isso hoje, até mesmo por causa da síndrome do pensamento acelerado. A frustração de não conseguir, eu quero, não consigo, desisto e fico frustrado, não continuo fazendo o que eu quero. Então isso é muito importante. As pessoas precisam se cuidar, precisam reconhecer que precisam de ajuda. Eu acho que esse é um ponto de partida gigante. Eu não consigo, não sei, me ensina, me mostra como é que eu faço, porque eu quero, não consigo sozinho. Mas se você me ajudar, eu vou. Mas tem pessoas que realmente são travadas e não querem. E a gente tem que saber respeitar. Sim. Rapaz. Assim, você citou SPA, né? E infelizmente, né? Eu sofro disso, né? Todos nós sofremos, todos nós. Eu sofro disso e, cara, viro noite em claro. A mente não para, né? A mente não para. E o subconsciente, eu vou colocar dessa forma como eu acredito, né? Não sei se
se eu vou tá interferindo na teoria, mas acontece muito comigo, né? A minha desistência se dá por já ter uma história definida, né, na minha mente em relação àquilo que eu almejo. Eu já crio todas as telas mentais, toda a execução, todo o projeto e consigo antecipar o resultado. Mas Anderson, exato, você não é dono da verdade. É verdade. Mas explica isso pro meu subconsciente. Né? É isso, Anderson, é tratamento. Tá? As pessoas acham que psiquiatra é para louco. Não é, psiquiatra não é para louco. O psiquiatra é um profissional que estudou para destravar essas situações. Eu tenho um amigo que estava entrando em pânico também. Desmaiou na ponte, desesperado, acelerado, brigava muito com a família, com os filhos, com a mulher. E ele viu, caramba, eu tô errado, alguma coisa está acontecendo. Ele foi procurar um profissional. Legal. Procurou um psiquiatra, conversou. A psiquiatra passou para ele um remédio leve. Aí, o que o remédio fez? O remédio organizou o pensamento dele. Ele falou, caramba, Wagner, hoje eu vivo muito mais feliz. Aquele pensamento acelerado que eu tinha está mais organizado. O meu convívio com os meus filhos hoje é muito mais leve. O convívio com a minha esposa hoje é muito... Eu mudei quem era antes e depois da consulta. Eu acho que a gente acaba tendo um tabu muito grande de procurar pessoas, um psiquiatra, não tô maluco, não quero tomar um remédio. Eu tenho certeza que o nosso Deus ele é autossuficiente de curar qualquer coisa. Mas a gente tem que dar o nosso pontapé inicial. Opa, Deus cura, mas eu vou iniciar. Enquanto tomando remédio, Deus, me livra desse remédio, me cura, me tira disso, porque... Eu creio que o Senhor pode mudar isso, mas esse remédio no momento precisa para a gente parar e realinhar os nossos pensamentos, porque realmente acontece, realmente é muito real, e muitas pessoas vivem com isso, e muitas pessoas têm um tabu muito grande em procurar psiquiatra ou psicólogo para se tratar. Não preciso disso, eu sou autossuficiente, eu sirvo um Deus que muda, perfeito, ele muda, mas e cadê o meu passo? É verdade. Meu Deus muda, mas eu tenho que dar um passo na direção disso. É verdade. E por isso que muitas pessoas hoje estão acontecendo isso. Muitos pastores, a gente está até fugindo um pouco, né, do que nós começamos a falar. Muitos pastores hoje se suicidando por esse motivo. Por absorver muita coisa, por achar que Deus tem que fazer tudo e ele não precisa fazer nada. Ele chega num extremo tão grande de não achar uma saída. A saída é o quê? Acabar com o meu sofrimento, com a minha dor? Tirar a minha vida. Principalmente um jovem, está muito forte isso no meio da juventude. E depende da gente. A gente preparar sucessores para a nossa geração. Porque a gente hoje não tem pessoas para nos substituir. Essa geração hoje é uma geração que tem muita informação e pouco conhecimento. É uma geração que é muito acelerada, fast food, tudo é para ontem, e quando não consegue se frustra. Cria ansiedade, depressão, automutilação e suicídio. Isso é fato, por causa da SPA. Mas a culpa é nossa. Nós aceleramos os nossos filhos. Por dar muita informação, por muita escola, curso, tem que fazer faculdade, fazer curso de inglês, tem que fazer esporte, tem que fazer. E espera muito. E eles se frustram quando não gera o resultado que a gente espera deles. Os resultados deles que muitas das vezes a gente... O resultado tem que ser nosso, não deles. Então a gente não consegue enxergar neles. A gente não consegue tirar um tempo para eles, não consegue desvincular essa porcaria deles, que é coisa tão simples. Então, se nós pais não acordarmos a tempo, nós não vamos ter uma geração que vai nos substituir. Vamos ter geração assim de se frustrar muito fácil, de achar que tudo. Eu até li uma história bem interessante de um cara que falou que quando o filho tivesse 7 anos ia mostrar para ele a história da vida dele. Aí quando ele fez 7 anos, o filho acordou o pai desesperado, aí levou ele pro pasto para tirar o leite da vaca. É o Cortella? É o Cortella. Cara, isso é muito interessante isso. Foi lá, não, filho, a vaca... Esse é o segredo da vida. A vaca não dá leite, a cabra nada dá leite. Você tem que ir lá e tirar. Você tem que se esforçar, ir lá, acordar cedo, pegar o banco, amarrar o pé e tirar realmente o leite. Só assim que você vai ter. Se não for assim, nada vai acontecer. E hoje acontece... Hoje as pessoas esperam acontecer isso. Não ter trabalho e as coisas acontecerem muito rápido. E quando não acontece... Se frustra. Infelizmente. Então é uma pegada que a grande responsabilidade é nossa. A gente fala, nunca vi uma geração tão café com leite, tão água com açúcar. É tudo mimimi. Mas a culpa é nossa. É verdade. Quem está criando essa geração? Sou eu, é você, é você.
Eu acho que é um tema bacana pra gente tratar. Então fugimos um pouco, me desculpa, mas... Não, fugimos um pouco não, acho que tá sendo até um desfecho. Eu acho que isso se resume. Sim, porque se resume na minha vida, tá? Porque se eu tivesse vindo numa geração como hoje, eu continuaria do jeito que eu estava antes. Eu não seria empreendedor, porque ia desistir, a primeira vez de errado, eu ia desistir. Ia me frustrar, ia querer viver a vida toda de CLT, porque eu sabia que todo final do mês estava lá o salário na conta, fazendo sol ou chuva, não importava. Que de repente hoje essa geração, de repente, não consegue passar por tantas frustrações, ser maduro o suficiente, aceitar críticas, porque para aceitar crítica temos que ser maduros, tanto construtiva ou inconstrutiva, não importa qual seja, temos que ser maduros. Eu acho que ele tem que ser maduro tanto no elogio quanto na crítica. Sim, tudo é crescimento. Tudo é crescimento. E eu acho que o assunto é sempre correlacionado com saúde emocional, porque o empreendedorismo, a gente não chega em casa e deixa de ser líder, a gente não chega em casa e não deixa de ser gestor de pessoas. E se você não preparar a sua geração, qual a semente que você vai deixar? Hoje são jovens, vou falar de jovens, porque são frágeis mentalmente, por isso que o suicídio está aumentando. Hoje a gente deixa nossos filhos em frente de tela, seja celular, seja qualquer streaming, e parece que a gente também tem um repouso. Uma vez ele estando ocupado, a gente também, sabe, tem um tempo hábil também para dormir, ou para ver jornal, para ver futebol. Tudo é imediatismo. A gente não celebra as pequenas conquistas. A gente não se fala em piquenique, cara. Levar filho no parque, andar na praia. A gente não celebra uma nota 7, 7,5. Você não fez mais da sua obrigação, dá para melhorar. Foi exatamente o que você falou. A gente vai levantando esse sarrafo para essa geração e às vezes o 7 pode não ser o melhor, mas foi o melhor do seu filho, cara. Sim. A gente não faz um processo de crescimento, a gente compara ele com fulaninho, com ciclaninho. Compara ele com ele, monta um processo de amadurecimento para ele. Parabéns, filho. 7, a letra vai estar mais bonita. Dá trabalho, cara, mas a gente tem que trazer a ciência. Isso é bom a gente sempre trazer. Assim como o nosso relacionamento, a gente precisa ter investimento no nosso cônjuge, no nosso trabalho. Crescimento, eu acho que o crescimento ele é contínuo. Não se trata de ser melhor do que os outros, se trata de ser melhor do que éramos ontem. E se a gente não tiver essa ciência para administrar os sentimentos, que os sentimentos vão virar... os pensamentos, na verdade, falando sobre SPA, né? Os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram ações, e as ações geram consequências, e muitas das vezes as consequências são ruins. E a gente tem que se policiar muito ao falarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos liderados, com os nossos filhos. Você foi muito feliz em trazer esse assunto à tona no finalzinho. Amém. Tem nem... Depois de um conceito desse, de uma conceituação dessa, o que acrescentar, não é verdade? Mas dentro dessa geração, Wagner, existem uma pequena parcela que é um ponto fora da curva, né? Dando um exemplo, dentro de todos os problemas que a adolescência vem a trazer para um jovem. Minha filha, por exemplo, esses dias ela me fez uma pergunta, mais ou menos assim. Essa foi a pergunta: o que eu preciso fazer para administrar minha empresa? E eu respondi. Passados-se os dias, ela colocou fez uma tela de visualização, vou chamar assim, no seu quarto. Isso é muito interessante. E a mãe, ao entrar no quarto para fazer alguma coisa, leu. E lá estava escrito assim: emancipação. Pronto, a mãe entra em crise. Depois eu fui correlacionar, entende? Né? A Andy, ela tem uma mente muito à frente do seu tempo, né? Hoje ela já pensa na sua empresa, tem 14 anos, ela já pensa na sua empresa, sabe que para administrar a sua empresa ela precisa estar emancipada. Ou eu vou administrar por ela, né? Só que o mérito e o resultado é dela. E se ela deseja ser remunerada pelo seu resultado, nada mais justo do que ela tocar sua administração. Para que isso seja possível, ela precisa cumprir alguns quesitos, alguns requisitos. E ela está buscando isso, né? Lógico que ela tem problemas da adolescência, sim. Ela ainda não é adulta e não deixou de ser criança. É isso que a adolescência é, né? Sim. Mas é uma fase em que
O ser humano, eu acredito isso, tem a sua produção em alta. Porque nós abrimos mão de sonhar e passamos a querer executar. Quando, na verdade, a solução está em alinhar essas duas coisas. O sonho e a execução. Foi o que aconteceu comigo e com o Marcos. A gente conversava durante muito tempo e a execução só se deu no momento que a gente fechou um tripé. Uma outra pessoa chegou na nossa vida. E a execução se deu para ontem. Entende? Sem planejamento. Fala, eu verbalizei o projeto e a pessoa executou. Não teve papel. Não teve plano de ação. Né? Mas teve a ver com pessoas e com ambiente. Verdade. Sim, que é muito importante. Senão... Porque nós nos conhecemos há 20 anos. E tudo que a gente... A gente chegou a um ponto, né, que a gente estava estagnado. E à medida que a gente conheceu pessoas dentro de outro ambiente, a gente conseguiu andar mais um pedaço. E para andar mais, a gente tem certeza, e é normal que a gente vai precisar conhecer novas pessoas e andar em novos ambientes. E esse é um crescimento contínuo. Bacana. Vamos ficar por aqui? Vamos, consideração final, meu irmão. Conselho aí, uma dica, conselho não é mais dica, né? Mas a Bíblia fala, né, na multidão de conselhos. Uma dica, conselho, um pix pra minha conta. Pix. Cara, de antemão, agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Vai ter outras oportunidades, virão. Muito feliz, tá, de ver esse projeto. Quantas vezes, Marcos, conversamos, a gente já conversamos fora daqui. Sim. Fiquei muito feliz do projeto ter startado. Deixa eu te interromper rapidamente. É diferente de uma conversa que a gente já teve ao telefone? Não. A conversa só está sendo formalizada, a conversa. Tirando todo o projeto que já se falava antes. Não, a gente já teve episódios de podcast ao telefone, assim como eu e você. A gente... Sim, se a gente parar para conversar, fica 1 hora no telefone. Eu cortei, até para a audiência ter ciência disso, eu cortei forçado. Atrás de você tá lá, o produtor tá... É verdade. Você... Gaba, corta. O Gerson voltou pro Flamengo? Cara, mas é uma grande satisfação estar aqui fazendo parte desse projeto. E com certeza é um projeto de sucesso. Amém. Precisa desse tipo de bate-papo, desse esclarecimento, porque hoje tudo é muito mecanizado. Então essa espontaneidade é muito show, muito top. O conselho que eu dou, cara, se você não consegue sair da zona de conforto, peça ajuda. Ande com pessoas que estão evoluídas, ou pessoas que têm uma case de sucesso, que automaticamente você vai mudar seu pensamento. Leitura é importantíssimo. Eu sei que muitas pessoas não têm o hábito de leitura. Falar, é caro, não. Hoje livro está no preço absurdamente barato. É verdade. Então você consegue sebo. Eu compro muito livro a R$5. Então não é desculpa de não ter dinheiro. Então leitura, conhecimento, network e ponto. Com certeza você vai conseguir chegar aonde que você quer. Fácil, mas é possível, tá? Amém. Eu só vou crescer, como ele falou, conhecimento, network, mas também trabalho com princípios e valores. Não, porque para você atingir networking, são as pessoas que você relaciona, né? Vão ser a média, a média da sua régua moral. São os seus princípios e valores percebidos que vão te levar a novos horizontes, a novos lugares. Não, isso é fato. O seu caráter conta muito em tudo isso. Isso não tem nem o que falar. Dito isso, eu sou o Marco Oliveira. Eu sou Anderson Eusébio. Eu sou o Wagner Lanes. E esse é mais um episódio do Hashtag Soma de Tudo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu.